presente. Boa noite, internautas. Vamos dar início à nossa palestra de hoje, no Lar de Maria. Com a presença do nosso querido irmão Clóvis Loureiro, que vem com um tema que é muito interessante para todos nós, que é perdas e processo de luto. É um tema que, para nós fazermos uma reflexão sobre esse momento que é dificultoso para cada um de nós, né? Mas antes de mais nada, apresentar o Clóvis, que é um trabalhador espírita, do movimento espírita, tá? E vamos iniciar com a mensagem que vai ser lida pela nossa querida amiga Natiel Albano, e logo em seguida farei a prece inicial. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A mensagem de hoje é de Emmanuel e diz a seguinte mensagem: na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados, ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração para que se faça alvejado fora do peito. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram. E basta às vezes tudo o que nos resta no mundo íntimo é um veio de lágrimas estanques, sem recursos de evasão pelas fontes dos olhos. Compreendemos, sim, neste outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar ou se imobilizam no espaço exíguo de um túmulo, inadequando, porque se várias semelhantes sombras de saudade e distância, se o vazio te atormenta o espírito, acerena-te e ora, como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Lembra, criatura querida, que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a feição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Os que rumaram para outros caminhos, além das fronteiras que marcam a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e se renovam. Enfeitar-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e de teu amor. Se te deixes vencer pela angústia, ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, eis-lo que suporta angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as tuas. Compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que te derrama da alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro, no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem a Deus. Mensagem do livro Na Era do Espírito, de Emmanuel. Vamos orar? Obrigado, Natia. Agradecemos ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade amiga, por mais um momento de aprendizado que iremos ter com a palestra de hoje. Que possamos fazer a nossa reflexão sobre o tema, entendendo e compreendendo cada vez mais os desígnios de Deus, os ensinamentos de Jesus.
Obrigado, mestre querido, por esse momento, pela oportunidade do aprendizado e do trabalho. Abençoe-nos, cada um de nós aqui presentes, tanto encarnados como os desencarnados. Abençoe nosso querido irmão Clóvis Loureiro, que irá nos conduzir na palestra, trazendo o seu aprendizado, o seu conhecimento. E que possamos, cada vez mais, fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada. Muito obrigado, mestre querido, e permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Com você, meu amigo Clóvis Loureiro. Bem, boa noite a todos, ao companheiro que está chegando e a nossa amiga, todos os internautas. Bom, a nossa temática de hoje, que vem numa sequência relativos a essa, né, a questão da morte, não é isso? É uma temática presente e uma das experiências humanas mais dolorosas que nós temos, que é a questão da morte, a questão da perda de entes queridos. E qual é a contribuição da doutrina espírita acerca deste processo do luto, né? Toda essa gama de sensações, de emoções que surge no processo de luto, né? Quando se fala em perdas, é muito interessante porque nós nos prendemos muito, às vezes, na perda de pessoas amadas, de amigos, da perda de um ser humano. Contudo, há dores profundas em muitas outras perdas e que a gente precisa dar atenção, a gente precisa cuidar, né, de tantas outras perdas que nós vivenciamos ao longo da existência humana, né, da existência de encarnados. Nós temos perdas de seres, porque nós temos a perda de um familiar, de um amigo, nós temos a perda do animalzinho de estimação, né? Do cachorrinho, do gatinho, né? Do passarinho, que não devemos prender em gaiola, né? Lembrando aqui, né? Nós temos a perda desses seres. Mas há outras perdas também que são interessantes a gente pensar e se preocupar, porque geram muitos sofrimentos para nós. Nós temos a perda, por exemplo, de um emprego. Uma pessoa que está 20 anos no emprego, né, 15 anos, 10 anos, quando perde esse emprego, ela passa por um processo de luto. Ela passa por sofrimentos. Uma pessoa que conclui uma faculdade, que rompe um relacionamento de namoro ou um casamento, uma separação, vivencia-se um luto do ponto de vista psicológico. Então, luto não é uma palavra aplicada somente à morte, à desencarnação. O luto, ele diz respeito a um fenômeno psicológico de uma perda, tá? De um sonho, a perda de um emprego, né? A perda de uma amizade, né? que gera sofrimentos em nós, né? Que nós vamos experimentar e experienciar grandes sofrimentos. A perda, olha como é interessante, como nós nos posicionamos de forma diferente perante a perda, né? E como é que nós podemos pensar a questão emocional ou a postura espiritual nossa, enquanto espíritos encarnados, diante das perdas. Porque há seres humanos que vivenciam perdas de forma tranquila, sabendo vivenciá-las e equacioná-las. E outros espíritos encarnados, outras pessoas que passam por perdas e passam por um processo de luto patológico, passa por um processo de grave sofrimento e não consegue equacionar esse processo de luto. Então nós temos diferentes reações
as perdas que nós temos na vida, né, na nossa existência. Podemos refletir que a dinâmica nossa espiritual, nossa dinâmica psicológica, diante da vida, diante da existência, é que vai dizer qual é a nossa postura perante esses processos de luto. O indivíduo muito aprisionado às experiências materiais, um indivíduo muito apegado às coisas materiais, onde o egoísmo e o orgulho estejam muito impregnados, ele vai sentir, logicamente, muito mais a perda de algo material, por exemplo. Nós vemos um fenômeno simples no Brasil, chamam que é o país do futebol, né? Mas a gente não tem ganhado Copa do Mundo. Mas, olha só, nós temos, por exemplo, quando o time do seu coração, o seu time perde. Nós temos indivíduos que fazem graça diante do time que perdeu, outros morrem de ataque cardíaco. Tal desespero, porque o seu time perdeu o jogo, ou perdeu um campeonato. Então veja como a nossa estrutura emocional, ainda, como nos diz Joana de Ângeles e muitos espíritos, a nossa estrutura emocional ainda muito imatura, a nossa estrutura emocional muito infantilizada perante o nosso mundo, ao gerenciamento da nossa realidade, a gente vai então criar sofrimentos para nós que poderíamos já estar vencendo, tá? Poderíamos estar dando passos mais maduros, né? Dando respostas emocionais mais eficazes. Lógico que há perdas que ainda estão muito longe da gente equacionar diante da nossa condição evolutiva, mas há simples perdas que já poderíamos estar avançando, né? Como, por exemplo, essa questão do futebol, a perda de um bem, né? E que o indivíduo se desestrutura completamente. Então, podemos dizer sim, que quanto mais imaturo eu sou, quanto menos importância eu dou à minha espiritualidade, ao meu processo de espiritualização, não é? Ou de religiosidade, não é de religião. Mas quanto menos eu invisto nas minhas qualidades de espírito, nas virtudes, ou nos meus valores humanos, mais preso eu estou às coisas transitórias do mundo. E mais eu vou sofrer a perda dessas coisas transitórias do mundo. Vou entrar em sofrimento emocional diante dessas perdas. Porque nos planetas mais evoluídos, o processo de luto é totalmente diferente. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre essa situação de nós sofrermos aqui e qual é o impacto disso às pessoas que partem. Então, as pessoas que passam pelo fenômeno da morte e estão no mundo espiritual, elas sofrem muito em ver a nossa imaturidade, em ver a nossa falta de fé, como dizem eles, e na nossa falta de fé no futuro. Nós acreditamos realmente na imortalidade? Então, em planetas mais evoluídos, onde aqueles habitantes têm a imortalidade como uma certeza, e não é uma certeza somente do ponto de vista lógico, do ponto de vista de um conhecimento científico ou filosófico, mas a imortalidade é uma realidade para a existência. A sua vida funciona a partir dessa certeza. Eu sou um espírito imortal. Então, o processo de luto desses planetas são mais tranquilos, porque a certeza ela está presente. Então, o que nos falta muito para a gente, vamos dizer assim, sofrer menos no processo de luto, porque o sofrimento no processo de luto, ele é natural na nossa condição, ele é normal, tá?
Existe no estudo da psiquiatria, esse estudo da morte, do luto, ele vem se desenvolvendo, né, cada vez mais. Por exemplo, Elizabeth Kubler-Ross, ela coloca 5 estágios do processo da morte. Só que hoje os estudos estão avançando e se vê esse processo de luto dentro de uma dinâmica diferente. E essa categorização do luto, né, essa classificação do luto, ela vem modificando. Atualmente se classifica a questão do luto em 3 tipos, né? O luto normal, em que você passa por aquela vivência, aquele sofrimento, né? Aquela dor, mas ali em torno de 1 ano você equaciona aquilo. Você resolve, você aceita o processo e continua a sua vida, né, seguindo. Hoje também se classifica o luto prolongado, né? Então é um luto que já depois de 1 ano, aquele sofrimento ele me desestabiliza, aquele sofrimento ele me desorganiza, ele altera até minhas funções orgânicas, altera meu sono, altera a funcionalidade, eu não consigo mais trabalhar direito, ele me desorganiza, inclusive energeticamente, fico cansado. Esse processo ele já se torna um luto que precisa de cuidados. Ele é chamado de luto prolongado, tá? Ou complicado. Usava-se o termo complicado, mas hoje já é prolongado o termo, porque vai se modificando a nomenclatura. E no estágio mais patológico, se chama de um processo mais intenso, né, em que o indivíduo ele sai do horizonte do sofrimento daquela pessoa, por exemplo, a perda de uma pessoa no luto complicado, e ele estende esse sofrimento para toda a sua vida. Ele entra num processo de um luto chamado de depressão. Então, hoje a psiquiatria, ela trabalha dentro desta classificação para que possa cuidar de cada um dessas classificações. No luto normal, não existe nenhum tipo de tratamento, porque é normal, faz parte da vida, né? E uma coisa que é preciso a gente compreender, e que às vezes nós espíritas não entendemos, que o luto tem que ser vivido, gente. O luto ele tem que ser vivenciado, né? Eu sou espírita, eu acredito na vida após a morte, eu não vou sofrer porque um parente meu desencarnou. Não existe isso, é um equívoco de interpretação, tá? E um sofrimento, porque o luto ele tem que ser vivenciado. Nós temos que vivenciar esse luto, nós temos que chorar, né? Nós temos que viver aquele sofrimento daquela perda, né? Vamos especificar mais claramente na perda de um ente querido, por exemplo, né? De uma mãe, de um pai, de um filho, de uma mulher, de um esposo, de um companheiro, de uma companheira. Essa perda, ela tem que ser vivenciada. Você tem que passar por esse estágio, porque se você não vivencia esse estágio, você não consegue finalizar esse processo emocional. E ele vai se estendendo ao longo dos anos. E aí nós vamos complicando a nossa própria estrutura emocional por não ter resolvido esse processo de luto. Então nós temos que vivenciá-lo. Nós temos que experienciar esse momento. Inclusive, alguns estudiosos colocam, por exemplo, que a criança, o jovem, ele deve comparecer a um funeral. Ele deve comparecer a um processo de despedida daquele ente querido, né, para que ele possa vivenciar esse processo e ter a sua despedida, né, vivenciar aquele sofrimento ali. A gente vê pessoas que parece que criam uma blindagem e dizem assim, olha, eu não chorei, eu não consigo chorar, né? Mas está tudo bem comigo, né? Eu compreendi, minha mãe partiu, né? Ela se foi, né? Mas a pessoa não passou, a gente percebe que ela não passou por um processo de luto. Então,
essa pessoa tem que fazer uma avaliação mais profunda. Ela tem que encontrar um espaço para buscar internamente essa dor que está ali, que ficou trancada, que ficou fechada. Normalmente, no processo de desencarnação, algum familiar, ele usa esse mecanismo, ele tranca as emoções, que é para poder cuidar do enterro, não é? Para poder tomar, porque todo mundo desestruturado no momento daquela perda ali, alguém tem que tomar a frente. Então, normalmente, um familiar, ele consegue criar uma certa armadura emocional naquele momento de dor, para cuidar de todo esse processo, de avisar as pessoas, né, de preparar o funeral, de tudo isso, de providenciar essa questão mesmo material. Passado isso, a pessoa começa a cair em si. Ela começa, então, o que deveria ser: vivenciar o seu luto, vivenciar aquele sofrimento, aquela perda, né, que ela está passando. Faz parte da nossa condição evolutiva, esse sofrimento, essa dor, né, que é facilitada quando, por exemplo, um parente ele está doente, né? Um parente ele está passando por um processo de hospitalização, então é como se fosse um processo de preparação nossa, né? E às vezes a própria espiritualidade auxilia a família nesse processo, né? Porque nós sabemos, na literatura espírita, pelo conhecimento espírita, que muitas das vezes o familiar que está próximo de desencarnar, ele não consegue fazer um processo de separação do perispírito do corpo, porque a família está num quadro emocional de tão desestruturado, com falta de fé, né, com a desorganização emocional muito grande, que interfere no processo da desencarnação daquele ente querido, que passa então a sofrer um pouco mais naquele momento da desencarnação, que poderia já estar se libertando do corpo físico, mas ele está meio que, o processo fica bloqueado pelo quadro emocional dos familiares. E aí quando surge o que até a cultura popular já denominou, né, a melhora da morte. A melhora da morte nada mais é do que dar uma sensação de que aquela pessoa vai se recuperar para que os familiares possam relaxar sua estrutura emocional. E com esse relaxamento, o quadro energético dos vínculos psíquicos que nos unem afrouxa um pouco com aquela pessoa que está doente e o processo de desencarne dela acontece. Então vejo que esse mecanismo da morte, a doutrina espírita, ela tem muito a contribuir para este fenômeno, para a compreensão do fenômeno e para a compreensão do processo de luto. Tá? Então, nós precisamos sim vivenciar as nossas perdas, né? Vivenciar o nosso luto. Lógico que temos que amadurecer para não ficar sofrendo com perdas materiais, com perdas que são de coisas muito transitórias, né? Que há pessoas que geram um grande sofrimento, mas sofrem muito, né, pelo apego a coisas, né? Apego a coisas. E paralisam a sua vida. Então, temos que avançar nesse processo de luto para que a gente possa, então, continuarmos a nossa vida, né? Continuarmos a viver, continuarmos a desenvolver nossa vida. No processo do luto, né, há estudos que avançam nas terapias, né, de como trabalhar melhor esses processos, né? E, resumidamente, os estudos apontam, assim, algumas técnicas que são muito interessantes, apontam para 3 fases para a gente superar o luto, tá? Que é muito importante
a gente compreender essas 3 fases e investir, caso o meu sofrimento esteja muito me afetando, tá? Afetando no meu trabalho, na minha vida, onde eu não consigo trabalhar, onde eu não consigo, né, viver de uma forma mais tranquila. Então, nós temos que, primeiro processo, segundo a psiquiatria, tá? Devemos, ou segundo algumas abordagens da psiquiatria, né? Porque nós temos diversos olhares. O primeiro processo é a aceitação, tá? Aceitar o luto. Eu tenho que aceitar, viver aquele luto. Eu tenho que aceitar aquele sentimento. Não posso negá-lo. Eu tenho que aceitá-lo, vivê-lo, né? Segundo, né, eu passei por esse processo de aceitação, tá? Eu preciso, nos quadros mais complicados, tá, de sofrimento, do processo de luto. No luto normal, a gente vai vivendo, a gente sofre, a gente vai se reorganizando, volta a trabalhar, tudo bem. Mas nos casos mais problemáticos, né, nos casos mais patológicos, onde o luto ele está realmente, me desorganizou completamente, aí eu preciso trabalhar essa aceitação, tá? Porque eu fico negando, né, a morte, fico negando, e eu preciso aceitar esse processo. E eles dizem o seguinte: eu preciso agendar. É muito interessante a pesquisa, né, e as técnicas de terapias. Agendar a memória daquela pessoa. Porque no processo de vivência do luto prolongado ou, né, na depressão, você tem uma vivência de pensamentos contínuos daquela pessoa. A música que lembra, toda hora você fica lembrando, né, e chora, não consegue separar da sua memória a lembrança daquela pessoa que foi retirada, né, como diz a mensagem inicial, arrancada do seu coração, né, arrancada do seu coração. Então, vive-se quase 24 horas se pensando na pessoa. Isso é muito sofrimento. Então, isso se faz, logicamente, com terapias, tá, gente? Vou agendar isso. Vou tirar uns 10 minutos e dizer, tipo, 8 horas da noite, vou pensar na minha amada, vou pensar no meu amado, vou pensar no meu avô, no meu pai, e lembrar, buscar nas memórias afetivas que eu tive. Eu começo, então, a focar essa memória no horário. Isso eu preciso de ajuda terapêutica, às vezes, para fazer isso. Para deixar de estar buscando na memória no restante do dia e complicando toda a minha vida. Então eu preciso agendar, tá? E avançar. Eles chamam de 3A, 3As. Avançar. Você buscar recuperar, por exemplo, você caminhava, deixou de caminhar, você voltar a caminhar, você voltar a fazer suas atividades, ou fazer algo diferente. E o interessante é que eles sugerem algo que o Espiritismo diz que é terapêutico: fazer o bem. Fazer o bem. Olha como a psiquiatria diz que no processo de luto patológico, onde a pessoa está profundamente desestruturada, desorganizada emocionalmente, eles indicam que a pessoa fazendo o bem, tendo uma ação, né, de contribuição para a sociedade, fazendo algo de bom, vai ajudá-la terapeuticamente a vencer o seu processo de luto. E o Espiritismo, ou melhor, os Espíritos não cansam de indicar para a gente isso. Jesus não cansa de indicar, né, indicou todo o tempo para a gente fazer o bem. Fazer o bem. Então, quanto o bem, ele é terapêutico.
E no caso dos processos de lutos patológicos, ele também é terapêutico. Ele é terapêutico. E aí nós vamos ver como muitas pessoas, na perda de entes queridos, passam a trabalhar em ONGs ou criar ONGs que tem a ver com aquela morte. Se foi câncer, cria uma ONG para ajudar as crianças com câncer. Já viram isso? Isso é terapêutico. Isso é terapêutico. Ajuda você a vencer esse processo do luto. Né? Do luto. Então, o processo de luto, o luto em si, ele é um sofrimento, tá? De uma perda que estava presente na sua estrutura emocional. Quando um familiar desencarna e sai da sua convivência, né, ele estava presente no seu funcionamento emocional. Você via, almoçava junto e tal. Na saída dessa pessoa, a sua estrutura emocional acusa a perda dessa pessoa. E nós não sabemos recuperar a nossa funcionalidade sem ela, na ausência dela. E isso é um processo de adaptação que a gente tem que fazer. Não tem como, alguns teóricos dizem assim, não tem como eu superar o luto. O que eu tenho é que me adaptar nesse processo. Então, a pessoa desencarnou, não tem como eu esquecê-la. Mas eu tenho que saber usar desta memória para a minha vida. Para que eu continue na minha vida, na minha existência, funcionando. Tá? É muito interessante como um luto bem resolvido numa família, a gente até lembra da pessoa que desencarnou e a gente faz até piada, a gente lembra, se o fulano estava aqui, não é? E aí, se o fulano estivesse aqui, ele falaria isso. E a gente leva numa... Olha que coisa saudável. Olha como é saudável. Você lembra de alguém que partiu, que continua presente na memória afetiva, e é como se estivesse presente ali, e espiritualmente a gente sabe que às vezes está presente, né, nas nossas reuniões familiares, e você consegue falar da pessoa sem estar chorando, sofrendo, e até rindo, até achando graça. Isso é saúde mental. Isso emocionalmente, é saudável. Tá? Lógico que algumas pessoas, mesmo passando 2, 3 anos, quando lembra, tem aquele momento de choro, né? Aquele momento de tristeza, depois se recompõe e segue. Tá? Isso faz parte do nosso processo de luta, do nosso processo de adaptação. O que nós temos que avançar ou evitar são os processos de lutas patológicos. É quando aquela pessoa não sai da minha cabeça, é quando tudo que eu faço é pensando na pessoa, tá? Não quero mais convivência com ninguém, a minha mulher desencarnou e eu não quero mais saber de ninguém, não quero mais amizade com ninguém, eu anulo a minha vida. Tem pessoas que perdem o emprego, pessoas que começam a adoecer do próprio organismo. A gente sabe que pessoas desencarnam logo depois que aquela pessoa parte, passado às vezes um ano, aquela pessoa vai junto, desencarna, porque está apressando o seu desencarne a partir do grande sofrimento que ela está. Isso nós podemos investir para que a gente possa, então, não adentrar esses mecanismos de luto mais patológicos. Para isso, nós temos, no Espiritismo, nós temos o conhecimento do mundo espiritual, o conhecimento da vida futura, que nos auxilia, fortalecendo a nossa fé raciocinada, tá? Fortalecendo a nossa fé, a nossa compreensão do mecanismo da vida, da lei de Deus, tá? Da justiça divina, porque na vivência do luto
Existe até a negação de Deus, que é muito normal isso, dentro do sofrimento psicológico, né? A culpar Deus, tal, ou se culpar também, né? Num processo de grandes culpas, né? De grandes sofrimentos, gerando culpas para si próprio. Então nós temos um conhecimento na doutrina espírita que nos dá uma compreensão da beleza da vida, e que a vida, tanto aqui, quanto na continuidade dela após a morte, compreendendo o mecanismo, o fenômeno da morte, de uma forma mais natural possível, onde esse sofrimento da separação pelo fenômeno da morte, ele não chega a ser um transtorno para nós, ele chega a ser um sofrimento normal, que faz parte, onde eu choro, mas onde eu compreendo que aquela pessoa continua existindo, que eu posso visitá-la no momento do sono, que ela pode vir visitar a família em alguns momentos de reunião familiares. Essa certeza, gente, ajuda no processo de luto, a gente superar, a gente se reajustar nesse mecanismo, né? A gente, tendo essa convicção, essa certeza da imortalidade, nos auxilia bastante, né? As nossas orações são muito importantes. O passe, porque uma pessoa num processo de um luto prolongado, a sua energia, a sua ideia fixa naquela pessoa que desencarnou, ela é muito grande, né? E esse processo afeta a pessoa que desencarnou, a gente sabe disso. Então, o passe ajuda também a equilibrar energeticamente aquela pessoa, para que ela possa retomar seus pensamentos de maneira mais organizada. Logicamente com orientações, com acompanhamento terapêutico, né? Na casa espírita, o atendimento fraterno através do diálogo, para que aquela pessoa possa extravasar, ela possa falar da sua dor. O luto, a gente tem que vivenciar isso, a gente tem que falar dessa dor, mas a gente tem que saber gerenciar isso para retomar, né? Para a gente retomar a nossa vida e dar continuidade. As perdas, elas são inevitáveis neste planeta, mas são tudo perdas temporárias. São tudo perdas temporárias, né? Nós iremos retomar aos seres queridos, nós iremos nos reencontrar com os seres queridos, né? Então, o fenômeno do luto, ele faz parte do nosso planeta, da nossa condição evolutiva, da nossa imaturidade emocional, tá? Mas que dentro das nossas condições ele é natural, ele faz parte, mas que compete a mim dar essa dinâmica. O luto nunca é igual de uma pessoa para outra, nunca é igual, tá? Nós podemos sim criar uma estrutura que a gente possa vencer o transtorno do luto, vencer aquele grande dor e sofrimento. Recordo-me duas recordações de família. A minha mãe, que está com 84 anos, e o meu pai desencarnou já tem uns 45 anos mais ou menos que ele desencarnou, né? A minha mãe, depois que meu pai desencarnou, ela já namorou algumas vezes, mas nunca quis casar de novo. E às vezes a gente está numa reunião em família, que a gente tem dia de domingo, online, a gente faz evangelho no lar online, e ela fala, de vez em quando, ela fala assim, hoje eu fiquei pensando no meu marido, no pai de vocês, eu chorei de saudade, e ela fala com alegria, mas também com a tristeza, com aquela saudade, né? Mas ela tem uma saudade gostosa dele, e ela chora depois de 45 anos, né? Ela chora. E eu me recordo do meu avô, dos meus avós, por parte de pai, que dizia assim, Clóvis, tu não gostava do teu pai? Aí eu dizia assim, gostava sim. Eu nunca te vi chorando por causa dele. Eu nunca te vi chorando. Então, nós temos até uma cultura, ou tínhamos mais fortemente, hoje se perdeu um pouco, né? Uma cultura que, para você viver o luto, você tinha que mostrar sofrimento, para mostrar teu amor, né? Para mostrar que você ama,
Quanto mais transtornado, parece que você mais ama, mas não é isso, isso é uma mentira, isso é uma ilusão. Tá? Uma pessoa pode amar profundamente aquela pessoa e ter aquele sofrimento tranquilo ali, né? Da perda, depois retoma a sua vida, né? As pessoas pensam assim, o fulano ficou viúvo, depois casou de novo, ele não amava a mulher dele. Tem isso, sabe? Que pensamento é esse? Esse pensamento é aquele, né? Casados até que a morte os separe, né? Se bem que morreu, separou já, né? Mas há pessoas que tentam medir o teu amor pelo tamanho do teu luto. Olha como ela amava o filho. O quarto dele está lá do mesmo jeito. Ela chora todo dia pelo filho. Isso não, é amor, mas é um amor que está doente. É um amor adoecido pelo processo de luto não resolvido. Então não podemos confundir a dinâmica do amor com a dinâmica do luto, achando que eles são diretamente proporcionais. Quanto maior meu sofrimento, maior meu amor. Não é isso. Não existe isso. Na nossa cultura ainda existe esse pensamento. Tanto que me cobravam, porque eu não chorava, falava do meu pai, mas não chorava. E achavam que eu não amava por isso. Não amava, né? Porque eu tive a felicidade de aprender o Espiritismo, de estudar o Espiritismo desde criança. E o meu pai desencarnou, tinha 14 anos de idade aproximadamente, né? E me cobravam isso. Então, vejo como a questão do luto ele tem a ver também com a questão cultural. A vivência do luto. Em algumas culturas, a morte ela é vivida de uma maneira mais tranquila. Essa perda é trabalhada de uma maneira mais, né, até de valorização daquela pessoa, né? Que no nosso processo de luto a gente tem que fazer isso. Na nossa memória, no luto, no processo de luto complicado, aquele luto prolongado, que é depois de 1 ano, aquela pessoa não consegue resolver e começa a interferir na sua vida, ela tem que usar na estratégia de buscar na memória, são estratégias terapêuticas, de buscar na memória aquela pessoa, as lembranças agradáveis, que gerem em você sensações agradáveis. Tá? E não buscar associar a lembrança ao sofrimento. Então você tem que reorganizar a sua memória afetiva daquela pessoa que você ama, para que essa organização ali se dê numa boa lembrança, mas você consiga acessar essa memória sem gerar grande sofrimento. Grande sofrimento. Normal, está conversando, aí lembrou de alguém que você perdeu, veio uma lágrima, chora. Normal isso, gente. Né? Já faz 5 anos, com a minha mãe, né? 45 anos, às vezes ela diz, eu chorei hoje de saudade do pai de vocês, do meu amor, da minha vida. Mas a vida dela continua. Aprendo muito com a minha mãe nesse processo. Sabe? O quanto ela sabe separar o amor dela, a boa memória afetiva, mas que não interfere na vida dela, na continuidade da sua vida. Então, é esse aprendizado que a morte do nosso planeta nos proporciona também. A desencarnação. Essa separação afetiva, temporária, onde eu estarei exercitando uma estrutura emocional que possa continuar gerenciando a realidade, mesmo na ausência daquela pessoa. Me reinventando, muitas das vezes, né? Porque há perdas muito, muito profundas, dependendo dos vínculos, porque o tamanho da perda tem a ver com o tamanho dos vínculos, tá? Dos vínculos afetivos e com o nível de maturidade nossa para resolvê-los. Então, há perdas muito profundas que requer de nós um tempo para a gente se reorganizar, para a gente voltar à nossa estabilidade, mas
sendo uma pessoa diferente. É a readaptação. Eu não tenho mais aquela pessoa ao meu lado, que era meu braço direito, era o amor da minha vida, mas eu continuo a viver sem ela, mas agora eu passo a viver de uma maneira diferente, porque eu não tenho mais ela, então eu tenho que me reinventar. Eu tenho que me reinventar. Quem não quer se reinventar, fica preso no quarto, vive nesse sofrimento, né? E com medo do novo, do desafio de ter que se reinventar. Olha que desafio para o espírito, olha que desafio, falo em espírito no processo evolutivo nosso, o quanto a gente tem que desenvolver as nossas capacidades intelectuais, afetivas, para poder continuar gerenciando a nossa vida e aproveitando a nossa encarnação. Tá? Então, a gente tem no espiritismo assim, elementos, um conhecimento que nos dá bases seguras e muito importantes para que a gente possa aprender a lidar melhor com os processos de luto. Mas, eu diria assim, que o mais importante de tudo é a nossa reestruturação emocional a partir do Evangelho de Jesus. Porque quando a gente assimila o Evangelho de Jesus, ele começa a fazer parte da minha vida, ou eu começo a viver esse Evangelho, eu estou com isso, consequentemente. Se eu começo a viver o Evangelho, eu estou me tornando uma pessoa mais capaz, uma pessoa mais madura afetivamente, emocionalmente. A vivência do Evangelho nos permite maturidade emocional. E isso nos dá a capacidade de gerenciar os processos de luto. Os processos de luto. Então, aquele, lá no Evangelho, lá quando diz assim, né, o bom espírita, né, o bom cristão, o bom espírita, né, aquela vivência daqueles poucas virtudes, que são poucas, ele diz que há muito mais, mas a vivência, o esforço nosso em nos tornar pessoas melhores, sabendo respeitar mais, ser mais tolerantes, todo esse esforço nosso em saber perdoar, isso, na verdade, nos dá uma estrutura emocional mais madura e com capacidade de gerenciar os processos de lutos, né, com mais equilíbrio, com mais eficácia, né, e sabendo então vivenciar esse processo de forma saudável, vivendo a tristeza, mas vencendo todo esse processo. Então, que o Evangelho, na verdade, o Evangelho de Jesus é a grande orientação para várias coisas, mas aqui no caso específico, é o grande orientador para a gente vencer nossos processos de luto. É a vivência do Evangelho de Jesus. Né? A gente, com certeza, não entraremos em processos patológicos do luto se o Evangelho estiver no nosso coração. Né? Porque o nosso olhar para o próximo, o olhar amoroso daquele que partiu, continua amoroso, mas eu olho que tem um próximo que precisa também de socorro, de auxílio, onde eu preciso dele, ele precisa de mim. E eu então mergulho na vida, né? E não fico preso naquela perda. É isso. Como é que fica a dinâmica? O internauta não pode fazer a pergunta, né? Não sei se tiver alguma mais colocação. Pensei assim, 2 dias assim, importantes, o dia das mães, dos pais, o aniversário daquele ente que partiu, o procedimento correto para esses dias. Nos estudos psiquiátricos, eles dizem o seguinte, que nessas datas é normal a saudade vir. Né? A saudade vir, a gente ter aquela saudade, né?
ter aquela emoção, daquela saudade. Isso não é ruim. Não é ruim, tá? Desde que eu retome a minha vida. A questão toda é se esta saudade ela está me desorganizando, tá? Se me desorganiza ainda, eu não venci, eu não consegui vencer esse processo do luto, tá? Não consigo vencer, não, que a gente não vence, né? Mas se readaptar a essa nova condição. Então eu consigo estar adaptado na ausência daquela pessoa quando essa memória vem, principalmente nessas datas de aniversário, né, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, onde você lembra, se emociona, mas e tem também emoções boas, né? Emoções boas, a gente tem boas recordações, a gente dá risada, lembrando da piada que a pessoa fazia, ou então lembrando de alguma coisa. Isso é tão bonito. Então, imagina um ente querido nosso vendo lá a gente reunido no Natal e a gente achando graça dele, gente. Que alegria para ele, né? E quanta tristeza se a família não venceu o processo de luto, cada um para o lado chorando num dia de Natal, né? Um dia tão bonito e o nosso parente do outro lado, imagina a tristeza para ele. Então, nosso processo de luto, a gente não pode esquecer que ele é um processo vinculado à pessoa que morreu, que desencarnou. Nós afetamos eles com nossas reações aqui. É importante a gente saber isso, lembrar disso, né? Que as minhas reações aqui deixam eles felizes ou tristes, né? Dependendo de como é que nós estamos vivenciando esse processo, né? Você estava falando aí, né? Eu estava vivendo o processo, né? Então, eu sou atrás, né, eu sou um partido. Então eu procurei trabalhar muito nisso, né? Logo no início eu tive as recomendações, né? Então eu procurei trabalhar muito nisso. Então às vezes eu vivei esse processo assim. Eu estava em reunião, né? E eu estou me lembrando meu filho dos micos, né? Das coisas engraçadas, que acontecia naquele momento, dos dias assim, aniversário dele, ele gostava de comemoração, né? Então eu gostava. Então o que eu fazia? Eu fazia um bolo, deixava para ele, né? Deixava lá para ele. Ele pegava o bolo, ele distribuía para todo mundo que ele chegava para andar com ele. Distribuía todo o bolo que deixa no bolo meu filho. Era meu. Então são coisas assim, né? Isso. Mas a dor dela, o sofrimento dela, ainda depois de quase 6 anos. A gente já sofre hoje por ela, mas hoje Isso. A perda de um ente querido é como a gente perder um membro, é como perder uma parte do corpo, né? Tanto que a sensação psíquica é essa, que uma parte de você saiu. Então, assim como se eu vou perder um dedo, esse dedo ele tem que cicatrizar. Sem esse, caso esse aqui tenha sido perdido. Assim,